Bem-vindos e bem-vindas. Essa é a segunda live da maratona O Caminho para Sair da Depressão. E o tema dessa live é os erros que as pessoas cometem na tentativa de saírem da depressão, de se curarem da depressão. Essa live tem base em muitas coisas que eu vejo dos meus pacientes, alguns deles recém-chegados à terapia, falam sobre esses erros que cometeram. E também muitas pessoas que eu vejo cometendo esses erros aqui no meu perfil do Instagram e também no meu canal do YouTube. São erros que são muito comuns. Vejo pessoas também de convívio pessoal cometendo esses erros. Às vezes, não necessariamente amigos meus, mas eu sempre ouço falar conhecidos falando, pessoas que conheço por aí, falando, olha, conheço alguém que está em depressão, conheço alguém que está com depressão. E aí, quando eu estou conversando com quem me conta isso, geralmente a primeira pergunta que eu faço é, essa pessoa se trata? Essa pessoa faz algum tratamento? E aí, quando eu pergunto isso, normalmente já vem a primeira resposta. E essa primeira resposta, quando eu ouço, quase sempre já tem algum dos erros que eu vou falar para você aqui. Então eu vou falar para você qual é o primeiro erro. E é um erro muito comum. O primeiro erro é tentar sair da depressão sozinho. Tentar sair, quando eu digo sozinho, quer dizer sem ajuda profissional. Dentro deste primeiro erro, existem outros ainda, como por exemplo, tentar sair da depressão somente com a ajuda de amigos ou com a ajuda de familiares. Isso é sim um erro. Por quê? Porque a pessoa pensa muitas vezes que meus amigos bastam, minha família basta. Então, mesmo uma pessoa que tem uma rede de apoio muito grande, isso não é o suficiente. Não é. Então, esse é o primeiro erro, tentar sair da depressão sozinho ou ainda somente com a ajuda de familiares ou amigos. Quem pensa isso não entendeu de verdade que a depressão é uma doença. Então, se você tem uma pneumonia, você não vai tentar se curar da pneumonia sozinho. Você vai buscar um médico, você vai para o hospital, você sabe que você está doente. Você vai pedir a ajuda do seu filho, do seu pai, da sua mãe, marido, esposa? Talvez. Se tiver uma boa rede de apoio, a ajuda deles é bem-vinda sim. Mas não é o parente ou o amigo que vai tratar essa pneumonia, ou que vai tratar essa dor de garganta, ou o que quer que seja, esse câncer que você tem. Não é. Quem vai tratar é um médico. Então, reconhecer que a depressão é uma doença e que, portanto, exige tratamento profissional é um passo importantíssimo. Então, esse é um ponto extremamente importante. E eu vejo esse erro sendo cometido também por algumas pessoas que já, olhem só isso que é muito importante que eu vou falar. Vejo esse erro sendo cometido por algumas pessoas que já se curaram da depressão, mas por algum motivo recaíram. Eu vou falar mais sobre isso, inclusive, na live de quinta-feira. Por que a depressão volta para algumas pessoas? Eu vou falar exatamente sobre esse tema, que é um tema muito importante. Tem algumas pessoas nas quais a depressão nunca desaparece. Tem outras que a depressão desaparece e depois volta. Na live de quinta eu vou explicar isso, mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso agora, porque isso é um erro que muita gente comete. Deixa eu perguntar uma coisa para quem está aqui. Por favor, me digam se o meu som está ok ou se alguém está tendo algum problema no meu som, tá? Se eu quero saber, por favor, meu som, minha imagem. Quando vocês me respondem, eu vou dando seguimento. Então, quando alguém já se curou da depressão, pode recair? Pode. Eu sempre falo que depressão tem cura, mas não tem imunidade. Obrigado, então o som está ok. Minha imagem está ok também, então ótimo. Então, quem está chegando agora, bem-vindos e bem-vindas. Então, continuando. Se por acaso alguém estiver com algum problema, o problema é aí, na sua conexão. Tá? Aqui tá todo mundo me dizendo que está, a maioria das pessoas está me dizendo que está ok o som. Então, continuando. Depressão tem cura, mas não tem imunidade. Se você tem uma pneumonia, ou se você tem uma dor de garganta, uma gripe ou um Covid, qualquer outra doença,
você vai se tratar, você vai fazer o tratamento do jeito certo, como precisa, e você vai se curar dessa doença. Significa que você está imune? Não, não está imune. Não existe imunidade à depressão. Nem mesmo uma cárie tem imunidade. Você se cura em um dente, você pode ter em outro. Não tem como ter imunidade. Você se cura numa região do dente, o outro dente você pode ter ali também uma cárie novamente. Então não existe imunidade. Então este erro de tentar sair da depressão sozinho é cometido também por pessoas que já se trataram, já fizeram o tratamento certo, tiveram uma recaída e não buscaram o tratamento adequado novamente. E esse tratamento adequado consiste em psicólogo e psiquiatra. Em muitos casos não adianta só o psicólogo, precisa do psiquiatra junto, mas em todos os casos é fundamental o psicólogo. Não importa se você já se tratou e já se curou e está numa recaída, não importa, você precisa do psicólogo. Então o primeiro erro é tentar sair sozinho, ou contando apenas com o apoio da família, dos amigos, quando a rede de apoio é boa. Mesmo assim, isso não é suficiente, então é importantíssimo que você tenha consciência disso. Depressão é uma doença e exige tratamento do jeito certo. Como é o tratamento do jeito certo? Amanhã eu vou falar sobre isso, na live de amanhã. Na live de quinta-feira eu vou falar sobre por que a depressão volta em algumas pessoas. Na live de quarta, amanhã, eu vou falar sobre como é o tratamento certo, inclusive para prevenir recaídas. Mas na live de quinta eu vou explicar por que recaídas acontecem. Nessa de hoje eu estou falando sobre os erros. Então este foi o primeiro erro. Qual é o segundo erro? E esse é um segundo erro também que é muito comum. Quando eu pergunto para alguém, algum conhecido, alguém que um colega, um amigo me conta, às vezes até algum familiar meu me conta, olha, estou sabendo que fulano tem depressão, alguém que eu conheço, um amigo meu tem depressão. Minha primeira pergunta é, essa pessoa se trata? Ou às vezes alguém fala, eu tô com depressão. Alguém fala para mim, Márcio, eu tô com depressão. Acho que algum amigo, algum conhecido meu me fala, né? E a pergunta sempre é, você se trata? Ou então, a pessoa se trata? E aí, quase sempre a resposta, infelizmente, é não. E aí já está totalmente errado. Aí, dentro dessa pergunta, vem uma outra resposta que também muitas vezes contém um erro, que é, sim, essa pessoa se trata. Ou então, sim, eu me trato. Como? Aí vem essa pergunta, quando a pessoa fala, sim, eu me trato. Ou sim, meu amigo se trata. Eu pergunto, como é esse tratamento? E aí, primeiro que na maioria das vezes a resposta é não. Eu não me trato. Ou não, essa pessoa não se trata. Quando a pessoa diz sim, eu pergunto como. E aí normalmente a resposta é, ele vai no psiquiatra. Ou então, eu vou no psiquiatra. Tomo remédios. Outro erro. Já está errado. Não é que está totalmente errado, mas se for apenas isso, está errado sim. Por que está errado? Porque está parcialmente correto. Apenas parcialmente correto. Parcialmente correto não é correto. Não basta fazer o tratamento só com remédios. O que os remédios psiquiátricos fazem? Eu vou falar bem mais sobre isso amanhã, mas eu vou falar bem rapidamente agora. Eles, entre aspas, abrem o cérebro para que ele possa ser mais tratado, trabalhado na terapia. A medicação psiquiátrica, em especial os antidepressivos, ajuda o cérebro a readquirir uma coisa chamada plasticidade cerebral. Capacidade do cérebro aprender, mudar, criar conexões novas. Se você não tem nada novo para aprender, porque você não faz terapia, adivinha o que vai acontecer? Os remédios vão fazer muito pouco efeito. Os remédios não vão fazer efeito o suficiente. E é por isso que muita gente chega na terapia comigo e diz, Márcio, estou há 5 anos tomando remédio. Passo de psiquiatra em psiquiatra, estou há 20 anos tomando remédio, atendo pessoas de 50, 60 anos. E aí a pessoa em 1 ano ou 2 de terapia tem um efeito maior do que ela teve em 20 anos só com a medicação. Eu devo então parar de tomar o remédio? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que você deve é fazer as duas coisas, a medicação psiquiátrica junto com o tratamento com o psicólogo. O tratamento psicológico é fundamental. Na verdade, o psiquiatra é necessário somente nos casos graves e em alguns graus moderados. No grau leve, nem precisa de psiquiatra. Só o psicólogo já consegue ajudar a resolver. Nem precisa. Então, o segundo erro é se tratar apenas com remédios, ir apenas no psiquiatra, porque daí você não vai resolver as causas emocionais. Teu cérebro vai estar lá aberto para aprender coisas novas,
vai estar lá preparado para isso, só que não vai ter nada novo para você aprender, porque você não tem onde aprender, porque o local para você aprender é na terapia. Então vamos reconhecer isso, esse é um erro extremamente comum. Terceiro erro. O terceiro erro, vamos para o terceiro erro. O terceiro erro e esse também é bastante comum, tá? Fazer terapia com um psicólogo que não tem conhecimento suficiente sobre esse assunto. Ah, Márcio, como eu vou saber se esse psicólogo tem conhecimento suficiente? A resposta é pesquise. Instagram está aí para isso. Google está aí para isso. Você é responsável pela sua saúde. Tem uma responsabilidade do profissional que te atende? Lógico que tem. Só que você não pode projetar toda essa responsabilidade, a responsabilidade da tua vida para o profissional. Você não pode fazer isso. Você tem que estudar, tem que pesquisar, tem que assistir minhas lives. Instagram está aí para isso, Google está aí para isso. É esperado, dentro de um tratamento psicológico bem feito, ou seja, uma vez por semana, fazer terapia quinzenal ou às vezes mensal, como muitas vezes é feito no SUS, é outro erro, tá? É outro erro. Vou falar mais sobre o tratamento amanhã. Mas a depressão tem que ser uma vez por semana. Em alguns casos dá para tratar uma vez a cada 15 dias. Depressão não, de jeito nenhum. Tem que ser toda semana. Isso é fundamental. Não fazer terapia semanal é outro erro. Então, é importantíssimo que o tratamento seja feito toda semana. Eu só trabalho dessa forma. Todos os meus pacientes eu atendo uma vez por semana, exceto quem está num processo chegando na alta. Aí a gente pensa em quinzenal e depois em mensal. Se não, é toda semana. Especialmente casos que têm depressão. Isso é imprescindível. Tá? Então, essa questão do tratamento ser semanal é um dos erros que outras pessoas cometem. Outra é fazer terapia com um psicólogo que você fica lá muitas vezes, até mesmo toda semana, durante 2, 3, 4 anos e não melhora nada. Isso é um outro erro também que algumas pessoas cometem. Você tem que enxergar uma melhora em 3 meses, 4, 5 meses de terapia semanal. Passou disso, você tem que conversar com o profissional, psicólogo fulano, preciso bater um papo aqui com você. Não estou achando que está melhorando a terapia. Não está melhorando. Não estou melhor. Você tem que conversar com o psicólogo, avaliar a competência do psicólogo. Você pode avaliar a competência do psicólogo? Pode, claro que pode. Adquira o conhecimento sobre isso. Como é que é um bom psicólogo? Um ponto importante, outro momento, posso fazer uma live sobre isso. O psicólogo não vai virar seu amigo. Não vai. Esse é um ponto. Pode ser colega, dependendo da situação. Se tiver algum convívio próximo, até pode, mas não pode virar amigo, tem que manter uma imparcialidade. O psicólogo não vai ficar contando as coisas dele na sessão. Eu vejo muitos psicólogos fazendo cada cagada por aí que eu falo, pelo amor de Deus, né? Só que tem psicólogos também que são excelentes. Então busque informação, busque conhecimento. Eu conheço muitos bons psicólogos, tá? Então confiem que existem bons profissionais, assim como existem maus profissionais também em qualquer área. Tá? Então aqui eu já falei quantos erros, sinceramente eu já perdi as contas. Primeiro é tentar sair da depressão sozinho. Segundo, se tratar apenas com remédio. Terceiro, fazer terapia com um psicólogo que não tem conhecimento suficiente sobre o assunto e insistir numa terapia que não está funcionando, às vezes ao longo de anos. Esse é um erro mais raro, porque a maioria das pessoas nem chega a tentar. A maioria das pessoas desiste sem nem ter começado. A outra maioria, também muita gente, fica só na parte da medicação. Alguns falam, não, eu fiquei 1 ano no psicólogo, não adiantou nada. Fiz toda semana, não adiantou nada. Portanto, a terapia não funciona. A pessoa chega nessa conclusão errada. Ela não para pensar que pode ser o profissional que não foi bom. Ou até mesmo, às vezes, a própria pessoa que não foi um bom paciente. Porque também tem isso, nenhum psicólogo vai fazer um milagre, nenhum psicólogo vai fazer uma mágica. Você pode estar no melhor professor de inglês do mundo, ou de natação do mundo. Se você não fizer a sua parte e for passivamente para aula de inglês ou de natação como uma criança, esperando que um milagre vá acontecer, você pode ter o melhor professor de inglês ou de natação do mundo, nenhum deles vai fazer um milagre, uma mágica na tua cabeça. Então, seja você também um bom paciente, assuma a tua responsabilidade pela sua vida. Esse é um ponto também super importante. E aí, falando sobre o próximo erro, tá? Então,
Falamos até agora sobre o fato de que o maior erro de todos, que eu mais vejo, tentar sair da depressão sozinho. O segundo, achar que remédios vão substituir terapia. Fazer terapia com psicólogo que não tem conhecimento suficiente sobre o assunto, insistir num profissional que não está dando certo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vejo isso de vez em quando também. Outro erro é achar que terapia quinzenal vai funcionar. Vou falar mais amanhã sobre o tratamento, mas esse também é um erro. E um outro erro que também é comum, tá? E que também está englobado nisso aqui, é pensar que esporte substitui terapia. Márcio, estou fazendo natação, ou estou fazendo academia, estou fazendo caminhada. Márcio, me dá uma dica aí para melhorar. Faço caminhada quantas vezes por semana? Quantas vezes eu vejo isso? Como se isso fosse suficiente. Então, eu não vou dar uma dica para você. Faça uma caminhada não sei quantas vezes por semana que você vai melhorar. Isso é superficial demais. Isso todo mundo sabe. Isso todo mundo fala. O difícil é fazer. O difícil é executar. Porque se você está perguntando isso, você já sabe que o esporte é importante. Só que, primeiro de tudo, esporte não substitui terapia. Começa por aí. Depois, algumas pessoas estão num quadro tão grave que nem conseguem ir para academia, ou fazer natação, ou o que quer que seja, a caminhada, ou qualquer que seja o esporte, a pessoa às vezes não consegue fazer. Mas mesmo quem consegue, se esporte substituísse terapia, atletas não teriam depressão. A gente viu recentemente a Simone Biles, né? Atleta top do mundo, ficou na Olimpíada anterior sem competir por questões de saúde mental. Quem assistiu o documentário dela, eu assisti, achei sensacional inclusive. Ela é um exemplo mais fresco que veio na minha cabeça, eu gosto muito dela, mas tem 1 milhão de outros exemplos aí. Então achar que esporte substitui terapia. Mas Márcio, esporte não é importante? Lógico que é, eu não estou dizendo que não é. Assim como os remédios. Só que eu não estou dizendo uma coisa ou outra o que a gente tem que fazer. Não, a gente tem que fazer uma coisa e outra. O esporte não vai mudar a crença que você tem de que você não merece ser feliz. O esporte não vai mudar a crença que você tem de abandono, a ferida que você tem de abandono, de rejeição, que você carrega para suas outras relações. Ele vai te dar autoconfiança? Até vai, dependendo da tua história de vida. Se você tem dentro de você uma voz do teu pai aí, dizendo para você que você é burro ou burra, incompetente, incapaz, sabe? Assim, pais muitas vezes falam umas coisas muito tóxicas para os filhos. Às vezes a criança vivencia situações de trauma, violência, abuso. Um esporte não vai curar isso. A carga emocional negativa ligada a isso, o esporte não vai tirar. Ele pode ajudar a tirar, ele pode reduzir alguns sintomas, mas ele não vai tirar. O que vai verdadeiramente trabalhar isso é a terapia com psicólogo, feita de maneira semanal, 50 minutos, uma vez por semana. Isso é o que vai ajudar a desconstruir as origens da depressão, as raízes, o núcleo da depressão. Vou falar mais sobre o tratamento na live de amanhã. Então esse é mais um erro, achar que esporte substitui terapia. Ele é importante? Sim. Substitui? Não. Uma coisa não substitui a outra. O mesmo vale, inclusive, aí já emenda até num outro erro, que é o quê? Alimentação. A alimentação também é super importante, mas uma alimentação, como muita gente fala aí, uma alimentação antidepressiva, isso ajuda? Claro, isso é super bem-vindo, só que isso também não resolve. Ah, então quer dizer que eu vou somente fazer terapia com psicólogo, isso vai resolver tudo? Também não. Por quê? Primeiro que a terapia com psicólogo que a pessoa faz toda semana, uma vez por semana, vai mudar toda a vida da pessoa, toda, 100% da vida. Pessoa que não conseguia fazer esporte vai conseguir fazer, que não conseguia se alimentar bem, vai conseguir se alimentar bem. Que não conseguia lidar com rejeição, vai aprender a lidar com rejeição. Não conseguia lidar com frustração, vai aprender a lidar com frustração. Não conseguia lidar com carências e com vazio, vai aprender a lidar com isso. Então, a vida da pessoa, o dia a dia, a hora que acorda até a hora que vai dormir, vai melhorar absolutamente tudo. Ah, então quer dizer que terapia é uma mágica? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é um processo que pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, toda semana. Depende da gravidade da situação. Vou falar mais amanhã sobre isso. Depende da implicação da pessoa, da dedicação da pessoa no tratamento. Depende de vários fatores. Depende da rigidez mental. Esse é outro fator também que também é bem complicado, que eu vou falar já já. Mas a terapia vai ajudar você a transformar toda a tua vida, parte por parte,
tanto adquirir hábitos de vida saudáveis que vão te ajudar a melhorar mais ainda. Então eu já vi pessoas que estão numa depressão grave chegarem numa depressão moderada com a terapia, numa depressão leve, começa a sair da depressão, começa, por exemplo, a fazer um esporte, tipo ciclismo, ou academia, ou então natação. Aí a pessoa melhora mais ainda, mas ótimo, maravilha. A gente precisa sim desse conjunto de coisas, mas uma coisa vai levando a outra. Então com a terapia você vai entrando num ciclo que é um ciclo positivo, saindo desse ciclo negativo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí para mim. Eu estou lendo aqui meu papelzinho, que é para não esquecer de nada. Então deixa eu ver se eu estou me esquecendo de alguma coisa aqui. Ah, tem outro. Tem outro que é comum também, que é aceitar a depressão na sua totalidade e se adaptar a ela. Então eu vou lá pedir um atestado de invalidez para o INSS, porque eu sou incapaz por causa da depressão. Em alguns casos, isso até pode ser verdade, tá? Em alguns. Mas eu tenho 100% de certeza de que na grande maioria são pessoas que não se trataram do jeito certo. Tenho 100% de certeza disso. Por que eu falo isso? Porque eu tenho 14 anos de clínica. E porque eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Não só com pessoas que eu conheço, mas também com pacientes meus, que não conseguiam trabalhar, era atestado atrás de atestado, conforme a terapia melhora, conforme a terapia evolui, a pessoa melhora, isso para de acontecer. Isso para de acontecer, a pessoa não precisa mais de atestado, não precisa mais de invalidez, porque a pessoa não é inválida, ela só está incapacitada ali naquele momento, e conforme ela vai se tratando, a energia dela vai voltando, ela vai melhorando. Então, se adaptar à depressão e aceitá-la na totalidade. Eu sou uma pessoa depressiva. Não, pelo amor de Deus. Você não é uma pessoa depressiva. Você está com depressão. Então, vamos tomar muito cuidado com a aceitação total. Você não pode aceitar a depressão na totalidade na sua vida. Senão, você não vai nem fazer o que precisa para melhorar. Então, ter depressão não é culpa sua, mas é sua responsabilidade o que você vai fazer para se tratar, o que você vai fazer para melhorar. Como buscar o tratamento correto é tua responsabilidade. E se você está vendo essa live aqui agora, no final da live, eu vou te falar daqui a pouquinho, inclusive, a gente já está perto até do final, uma oportunidade super importante, que pode ser o primeiro passo para te ajudar a começar a dar os primeiros passos para mudar a sua vida. No final da live eu vou falar sobre isso. Estamos chegando já. As lives dessa semana, o objetivo é que elas sejam curtas, porque eu não quero sobrecarregar ninguém, porque são muitas informações. Então, por isso que eu dividi por temas. Tá? E claro, ao longo do tempo as lives vão continuar aqui no meu perfil, uma vez por semana. Essa semana especialmente é uma live todos os dias, de mais ou menos aí 30 minutos. O que mais então que é o último erro? Deixa eu recapitular para a gente chegar no último erro. Já estamos perto do final da live. E quem tiver alguma pergunta pode digitar. Então, o primeiro erro que eu falei, tentar sair da depressão sozinho. É o primeiro erro e o mais comum. Segundo, se tratar apenas com remédios, prescrito por psiquiatra, ou às vezes ainda pior, a pessoa às vezes pega remédio porque conhece um amigo médico, o amigo médico indica, ou passa, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, pior ainda. E aí muita gente fica lá no tal do Rivotril, no Alprazolam, meu Deus do céu, fica lá por 10, 15, 20 anos, tem dependência daquilo ali, e aquilo ali é um terror, tá? Aqueles remédios, tem gente que fica 5, 10, 15 anos, depois vai ter Alzheimer, vai ter demência, o risco aumenta dessas doenças. Quem nunca viu, pesquisa isso aí no Google, benzodiazepínicos aumentam o risco de demência, de Alzheimer, isso é terrível quando usado por anos, como algumas pessoas fazem. Esses remédios são terríveis usados a longo prazo. Não são todos, tá? Os antidepressivos não causam esse tipo de colateral. Estou falando dos tarja preta, Rivotril, que são os benzodiazepínicos. Rivotril, que é o clonazepam, bromazepam, diazepam, alprazolam, esses são terríveis. Que mais? Então, tentar sair da depressão sozinho, se tratar apenas com remédios, achar que isso vai resolver. E aí eu falei também sobre fazer terapia com um psicólogo, um profissional que não sabe tratar a depressão do jeito certo e insistir nesse tratamento por muito tempo. Isso é menos comum, porque a maioria... Mas eu já vi acontecer algumas vezes, mas é menos comum porque a maioria das vezes a pessoa nem vai. Mas eu já atendi pacientes que me falaram, Márcio, você é meu 4º psicólogo. Márcio, você é meu 5º psicólogo. 2 pacientes já me falaram, Márcio, você é meu 9º psicólogo. E eu assim, meu Deus do céu, né? Socorro, a pessoa já passou por 8 psicólogos e ninguém conseguiu ajudar.
E muitas vezes não é nem culpa da pessoa. A pessoa tentou, ficou 6 meses, 1 ano em um, não deu certo, parou, foi para outro. Só que às vezes os profissionais não sabem tratar a depressão do jeito certo. Infelizmente. Lembrando que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Na psicologia, na medicina, na odontologia, um mecânico, um eletricista de um carro, um mecânico de um carro. Todas as áreas. Na odontologia sempre tem bons e maus profissionais, tá? Então isso é um outro erro. Outro que eu falei que é muito comum em pessoas que se tratam pelo SUS, fazer terapia a cada 15 dias ou a cada uma vez por mês, né? E aí isso esbarra num pensamento sabotador que eu falei ontem, que é não tenho dinheiro, como eu me trato então? Você vai lá no Google e digita terapia online, atendimento social. Você vai encontrar um monte de opções. Se você tem internet, você consegue buscar isso. Ah, mas eu só quero fazer terapia com um psicólogo cujo preço é muito alto. Tudo bem, só que aí você tem uma opção de ficar nessa rigidez mental, que é o próximo eu que eu vou falar, inclusive, ou de flexibilizar sua mente. Essa rigidez mental te cerca numa armadilha. Na live de ontem eu falei sobre os sabotadores, que são essas ratoeiras que a tua mente arma para você. Uma delas é a rigidez mental, tá? Os outros erros que eu falei, achar que esporte substitui terapia, se adaptar à depressão e aceitá-la como uma sentença na totalidade na sua vida, como se isso fosse algo que não tem como mudar, e aí você está se condenando a isso. Daqui a pouco você vai realmente achar que depressão não tem cura, porque você está se condenando a isso completamente. E aí o último erro, já para caminhar para o fechamento, é a rigidez mental. E eu vou seguir nesse exemplo que eu comecei a falar agora. Nossa, mas o psicólogo que eu quero passar, ou então o psiquiatra que eu quero passar, consulta do psiquiatra que eu quero passar custa R$1.000, ou custa R$2.000, uma fortuna, eu não consigo pagar. Eu só quero ir nesse psiquiatra, não tem outra opção para mim. Você está se sabotando. Você busca um psiquiatra que você pode pagar, ou então busca o próprio SUS, busca, se for psicólogo, um atendimento social. Existem, você digita no Google aí, atendimento social para pessoas de baixa renda, atendimento psicológico para pessoas de baixa renda. Quem quer digitar isso, eu sempre falo. Dinheiro não é para ser um empecilho. Não é. Eu sei que o dinheiro facilita, é lógico. Mas aí a segunda pergunta que você tem que fazer é como eu faço para ganhar mais dinheiro? E aí isso, se você não tiver visto, veja a live de ontem, onde eu falei mais sobre os pensamentos sabotadores. O psicólogo que eu quero passar, ele custa R$300 a sessão. Sim, isso acontece. Normal, tá? Só que aí, se você consegue pagar, maravilha. Maravilha. Se você não consegue, você precisa flexibilizar e sair dessa rigidez mental que é uma sabotagem. Então, gostaria de saber, para finalizar, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, e eu já vou falar aqui para você o que eu falei enquanto eventualmente alguém digita aqui alguma dúvida, alguma pergunta. O que eu falei para vocês agora há pouco a respeito de uma oportunidade para você que está aí assistindo essa live agora, seja você que está vendo agora ao vivo ou você que está vendo gravada depois, é o seguinte: você tem a oportunidade, você que está vendo aqui agora, de agendar uma conversa inicial sem custo para entender melhor como a terapia funciona e como a terapia pode te ajudar no teu caso. É uma conversa por chamada de vídeo comigo ou com um dos psicólogos da minha equipe, o Ricardo ou o Samuel. Se você tem interesse nesse agendamento, você pode digitar aqui agora a palavra terapia e você vai receber uma mensagem automática minha. Você pode digitar agora ou nos comentários se você está vendo gravado ou ainda no meu direct. Você vai receber uma mensagem, você vai ter a oportunidade de fazer o agendamento dessa primeira conversa inicial sem custo, por chamada de vídeo comigo, com o Ricardo ou com o Samuel, que são os psicólogos que eu contratei para trabalharem junto comigo. São psicólogos que eu contratei, que eu já treinei e que eu ainda continuo treinando, porque o treinamento deles é constante. São psicólogos que são inteligentíssimos. Eu sinceramente escolhi os dois a dedo. Eu tenho 14 anos de clínica, então eu sei, sinceramente, eu sei analisar quem é um bom psicólogo e quem não é, quando eu conheço a pessoa. Então, conversei muito com eles antes e aí contratei os dois e eles trabalham comigo na clínica de psicologia Jean Santi, que é a minha clínica de atendimento online, então eles fazem parte da minha equipe. A gente sempre faz supervisão e eu sempre fico, sinceramente, surpreso, às vezes, com o nível de inteligência e de rapidez dos dois
Eles são muito rápidos, muito ágeis. E eu fiz e continuo fazendo um treinamento com eles no método que eu criei, que é o método das 7 camadas da depressão. Então, você que acabou de comentar aí, terapia, vi que você comentou, é para você já ter recebido, se o meu sistema tiver tudo certo aqui, uma mensagem automática no direct. Se você tiver recebido, responda, por favor. Se você não tiver recebido, eu vou te pedir um favor, me manda um direct depois, tá? Porque tem uma automação aqui que a minha equipe de marketing criou, só que às vezes a gente sabe como é que é tecnologia, pode dar erro, tá? Então essa mensagem já é para ter chegado. Se não tiver chegado, manda um direct para mim e me fala que você quer fazer o agendamento, tá? E aí você vai receber uma mensagem automática, se já não tiver recebido, ou então uma mensagem minha mesmo, tá? Bom, depressão pode passar de geração em geração? Eu vou responder essa pergunta. A predisposição, ou seja, a tendência, sim, pode. Então, exemplo disso, a gente pode pensar numa pessoa que vivenciou traumas de abuso ou de violência. Então, vamos pensar, vou dar um exemplo concreto aqui, tá? Pensa numa criança de 5 anos de idade, olha, legal, aluna da Pati Pena, legal, ótimo, espero que já tenha recebido o direct, tá? Se não tiver recebido, você me manda depois, tá? Vamos tentar, vamos ver se vai ser possível comigo, espero que seja, tá? Mas o que acontece é que os meus horários, eles estão nesse momento ou 100% ou quase 100% ocupados. Eu vou dar uma olhada, vou olhar o seu direct e vou tentar, tá? Olha, Renata, pois é, obrigado pelo comentário, viu? Porque realmente, assim, o Ricardo e o Samuel, quem já conhece eles são muito bons, tá? Mas assim, são muito bons mesmo. Eu sempre falo que, deixa eu só fazer um parênteses aqui, essa questão da depressão passar de geração em geração, eu já vou voltar para isso, mas só para fechar essa questão da clínica. Sim, o Ricardo e o Samuel são ótimos e eu preciso falar para vocês uma coisa. Mesmo um psicólogo muito bom, não é 100% de certeza que vai fluir o atendimento às mil maravilhas com todo mundo. Isso não acontece, por exemplo, comigo. Vez ou outra pode acontecer, de eu sentir e eu falo para a pessoa, fulano, é melhor que você busque outro profissional. Isso já aconteceu. Tá? Não é comum não, de vez em quando acontece, não é comum, mas já aconteceu algumas vezes. Depois de 3 meses, 4, 5 meses eu falo, fulano, é melhor que você busque outro profissional. Claro que nunca é assim de cara, né? Sempre tem uma avaliação, eu estou falando resumidamente, mas é para vocês entenderem que isso pode acontecer comigo, pode acontecer com o Ricardo, com o Samuel, com o fulano, ciclano, com qualquer profissional. Então não basta apenas um bom profissional, você tem que ter uma química, tem que ter uma afinidade, mas que o Ricardo e o Samuel são ótimos, isso eu garanto, tá? Então quem de alguma forma me conhece, confia em mim, pode ter certeza que está em boas mãos com o Ricardo ou com o Samuel. Bom, sobre essa questão de depressão passar de geração em geração. Pensa numa criança de 5 anos que foi abusada sexualmente e aí com 7 anos uma avó morreu. Como é que fica essa criança? Aí com 10 anos o pai, sei lá, espancou, com 12 anos ela sofreu bullying e muito bullying. Qual o nível de trauma que essa pessoa tem? Isso já está ficando lá no núcleo da depressão, tá? É o núcleo, pensa numa cebola, aquele miolinho ali, o núcleo da tua mente. O núcleo da depressão, quando eu falo, na 7ª camada da depressão, é o núcleo da tua mente, tá lá. Tá lá. Isso vai se alastrando dentro de você. Essa dor, você vai tendo aquela sensação de abandono, de rejeição, de medo. Isso vai contaminar a sua mente. É isso que vai fazendo com que a depressão surja. Aí, hoje, um belo dia, você que me fez essa pergunta, depressão passa de geração em geração? Pensa bem, eu estou dando um exemplo aqui completamente aleatório, mas comum. Coisas desse tipo acontecem muito comum. Então, aí essa pessoa que eu acabei de ilustrar, digamos que é o Joãozinho, tá? Aí o Joãozinho agora tem 25 anos, então é o João agora, ele tem um filho. E ele sentiu que ele foi rejeitado pelo pai, que ele foi abandonado, ele perdeu a avó, ele perdeu a tia, ele sofreu abuso, ele sei lá, 1 milhão de traumas lá que ele tem. Com 25 anos ele tem um filho. Você acha que a dor do João ali vai ficar só nele? Não vai. Não vai ficar só nele. Não vai. Ele vai transmitir isso para o filho, para a filha. Então não é que ela vai passar de geração em geração porque ela é genética. Ela tem uma tendência. Esse cara, ele tá traumatizado, ele vai ter uma educação ali com o filho e com a filha que
não vai ter como o filho e a filha ficarem ilesos. Não tem como, isso é impossível. Sem contar que o João, ele já tem com 25 anos, digamos que ele é casado. Ele tem um monte de problemas no relacionamento. O relacionamento dele vai ser tóxico, ele vai trair a esposa, ou então a esposa trai ele. Sei lá o que vai acontecer. Tem zilhões de possibilidades. Mas aí o filho do João, a filha, depois quando tiver 25, 27, 30 anos, tem outro filho, vão pegar aquele peso. Vão pegar. E aí o ciclo vai continuar. Porque daí o filho do João vai sentir que o João está ausente. Mas o João está ausente por quê? Porque o pai dele foi ausente com ele. E aí o João vai bater no filho. E vai, sei lá, outros problemas vão acontecer. Daí a mãe desse filho aí, vamos chamar de José, tá? Digamos que é o José lá, o filho do João. Aí a mãe também tem lá seus outros problemas. Porque a mãe dela morreu quando ela era criança. Ou sei lá, tem tantas possibilidades que podem acontecer. Tantas. Então esse José ali, o José e a Maria, os dois filhos ali, todos eles vão carregar pesos. E ali, na infância deles, começa um núcleo da depressão que eles podem desenvolver daqui a 20 ou 30 anos, conforme as coisas forem se acumulando. Depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações não resolvidas na sua mente e na sua vida. Isso é depressão. Isso é depressão. Então você vai acumulando. Então, nesse sentido, de novo, não é que a depressão passa de uma geração para outra. Ela não passa assim dessa forma. Mas uma geração influencia a outra. Uma geração dá uma tendência de que outra tenha. Até quando isso acontece? Até o momento em que você aí, com 40 anos de idade ou 30 anos, você vai fazer terapia, elabora suas questões e você amortece aquele impacto. E aí você protege os seus descendentes desses traumas que chegaram do seu pai e da sua mãe até você, dos seus avós até os seus pais, dos seus bisavós até os seus avós. Você amortece aquilo e você protege todas as gerações seguintes. Eu tenho pacientes que passam por isso. Pacientes de 40, 50 anos com depressão, ou às vezes não necessariamente depressão, mas uma síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que tiveram infinidade de traumas e de problemas. Às vezes, minha filha agora tem 9 anos. Quando estou em terapia há 3 anos, agora minha filha tem 12. Meu Deus do céu. A diferença é gigantesca. É gigantesca para a filha. Quando a pessoa começou a terapia, a filha tinha 9, agora a filha tem 12. 3 anos de terapia que a mãe faz, essa filha está imune. Não está imune a nada, mas ela está milhões de vezes mais protegida do que antes. Muito mais, ainda com 12 anos. Nossa, 12 anos o cérebro ainda é plástico. Ainda dá para melhorar muita coisa. Então alguns traumas ali passaram para a filha. Quando a filha tinha 9 anos, passaram. Só que aí essa mulher, essa mãe faz terapia comigo durante 2, 3 anos. Quando a filha tem 12, nossa, e aí para melhorar a situação, a mãe ainda está em terapia. Então quando essa filha tiver 13, 14... essa filha vai ter efeitos ainda melhores, mas já está tendo efeitos muito bons e vai ter efeitos ainda melhores. Então uma geração vai protegendo a outra quando essa geração está terapeutizada. Então se você quer proteger o seu filho, a sua filha, faça terapia. Você, não é só colocar ele ou ela na terapia não, ele ou ela talvez precise também. Mas faça você, que você vai proteger as gerações seguintes. E vou dar uma outra dica, um outro aviso ainda para vocês, tá? Se você tem 50, 60 anos e você tem um filho ou uma filha de 20 ou 30, que não é mais criança, não é mais adolescente, você sendo pai ou mãe, você ainda tem poder sobre eles. Não tanto quanto quando é uma criança ou adolescente, mas ainda tem. Então eu vejo às vezes pessoas que eu atendo com 60 anos. Márcio, meu filho já tem 30, 35. Mas aí a pessoa fica lá em terapia comigo durante 1 ano ou 2. A relação com os filhos vai melhorar. Não importa se o filho tem 30, 35, 40 até. A relação com os filhos vai melhorar. Quando a relação melhora, o pai ou a mãe consegue lá, terapeutizado, dar exemplos positivos para o filho. E o pai e a mãe sempre tem um poder muito grande. Sempre tem. Não importa se tem 5 anos ou 30 anos o filho. Claro que com 5, com 10, o poder é maior. Mas com 30, 35, ainda tem. Sempre tem. Então, mesmo que você tenha 55, 60 anos, se você melhora, você tem um poder sim de ajudar seu filho a melhorar. E eu vejo isso acontecendo com pacientes meus também, que eu atendo pessoas de 60 anos, 65, 40,
50, de várias idades eu atendo, tá? Então você tem sim esse poder. Agora eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta para a gente começar a finalizar. Excelente live, muito obrigado. Para quem está chegando agora, bem-vindos e bem-vindas. A gente já está no finalzinho da live. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta e talvez algum outro feedback. Lembrando que o tema da live de amanhã será como tratar a depressão do jeito certo. Amanhã, 9 horas da noite. Mesmo horário, será esse o tema, como tratar a depressão do jeito certo. Eu vou falar mais sobre como a terapia funciona, vou falar mais sobre o núcleo da depressão, vou falar mais sobre o tratamento psiquiátrico. Mas se você já tem o interesse de fazer o agendamento de uma conversa inicial sem custo, comigo ou com o Ricardo ou com o Samuel, digita aqui agora a palavra terapia, ou aqui no comentário da live, para quem está vendo ao vivo, ou pode digitar também no meu direct, ou também quem está vendo gravado pode digitar nos próprios comentários que eu vou ver, tá? Aí você vai receber uma mensagem automática minha, se não receber, vai receber uma mensagem minha mesmo, tá? O sistema automático às vezes dá alguns erros, para você fazer o agendamento comigo, com o Ricardo ou com o Samuel e entender ainda mais como a terapia pode te ajudar no teu caso, porque daí você vai ter a oportunidade, numa chamada de vídeo, de explicar o que acontece com você e de já ter algum direcionamento, podendo em seguida começar a terapia de verdade para ter uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida. Então, para quem acompanhou, uma ótima noite para vocês. Eu espero vocês na live dessa quarta-feira, às 9 horas da noite, quando eu vou falar sobre o tratamento. E só para fechar também, quarta-feira, então, o tema, como é o tratamento certo da depressão. Quinta-feira, por que em alguns casos a depressão volta? E na sexta-feira, vai ser a última, no mesmo horário, 9 horas da noite, como eu superei a depressão. Então eu vou contar a minha história. O que aconteceu? Que eu desenvolvi depressão. Por que eu tive depressão? Vou contar a minha história, tá? Então tem gente, inclusive, que pensa, né? Psicólogo não pode contar nada pessoal. A gente pode sim, dependendo do contexto. Eu não vou contar meus problemas para os meus pacientes durante a sessão. Lógico. Também tenho problemas e cuido deles comigo mesmo e da minha terapia, porque eu também faço terapia, inclusive, tá? Também tenho eu, a minha psicóloga. Mas na live aqui, sexta-feira, eu posso contar sim. Vou contar com coisas pessoais que vão ajudar vocês a entenderem, na prática, algumas coisas a mais a respeito de como eu desenvolvi a depressão e como foi o meu tratamento para atingir a cura dessa doença. Não significa que eu esteja imune. Eu tive 1 milhão de recaídas também ao longo de muitos anos. Eu vou contar isso também na sexta-feira. Vai ser a última live sexta-feira. Vai ser sobre isso, tá? Então espero vocês nessa quarta para vocês entenderem como é o tratamento correto da depressão. Até lá. Tchau, tchau.